Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Essa é a terceira edição do seu Zoom Esportivo. Você próximo do esporte. Estou aqui com o nosso convidado já. Vocês já sabem quem é, claro. Daniel Franco vai estar falando um pouquinho da sua carreira. Já estava falando em off aqui pra gente que é um ano de ouro para ele, tem comemoração. Mas eu gostaria de interagir com você. Eu quero que você participe conosco, faça seu comentário aqui, mande seu boa noite, mande a sua pergunta para o Daniel. Gente, fisioterapeuta, se você está sentindo aquela dorzinha ali, meio que aproveita aí para tirar uma autoavaliação aí, comenta, participa com a gente, compartilha também, muito importante. A sua participação é importantíssima para a gente. Nessa quinta-feira aqui estamos na nossa terceira edição e você é muito bem-vindo. Os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, o Grupo Agalúcio, que é uma holding especializada em administração corporativa, atuando nas principais áreas em expansão do mercado. Leve a experiência da Agalúcio para o seu negócio. Acesse agora mesmo agalucio.com.br, grupoagalucio.com.br e também a Navalharia Rocha, a barbearia com maior qualidade em execução no seu estilo. Matheus, aquele abraço para você. Navalharia Rocha, que fica ali na Vila Prado, na Rua Itália, número 410. Faça o seu agendamento no WhatsApp 16 996 41 36 72. E também temos conosco a Emove Fábrica. Você já conhece a Emove? Não? Então, siga aqui a Emove lá no Instagram, Fábrica. Para você que está pensando em fazer aquela camiseta padronizada do seu time, vai fazer uma corrida de rua, você precisa conhecer a qualidade da Emove. É isso mesmo. Empresa de confecção de camiseta esportiva, uniformes de futebol, academia, beach tênis e muito mais. E olha só que legal, tecidos com proteção solar e tecnologia Dry Fit. Vai fazer um evento? Faça um orçamento com a Emove Fábrica. Siga lá na rede social, @emove.fabrica, lá nas redes sociais. E também temos conosco a Spirit Room. Alô, Daniel. Alô também, Carol. Estão sempre ligadinhos na gente. Gente, mês de fevereiro, já estamos na metade do mês. E você ainda que estava fazendo aqueles planos de dezembro, de mudar de vida, a Spirit Room é aquele empurrãozinho que faltava. Para você que não gosta de academia, não gosta de puxar ferro, sem problema nenhum, tranquilo. Faça já uma aula experimental lá na Spirit, você vai gostar. Lá ali é uma combinação de cardio com esteira, é uma inovação. Para você que não gosta de academia, vá lá conhecer o estúdio da Spirit Room. E agora, nada mais, nada menos que vamos dar sequência. Já estou aqui, consegue pegar aqui, meu câmera? Já ganhei uma camiseta, deixa eu levantar aqui já, olha aqui. Olha o homem aqui onde ele tá, Daniel Franco, ele que vem de Ribeirão Preto e está trabalhando hoje no comercial. Daniel, muito boa noite, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, estou muito feliz com a sua presença por aqui, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo aí também. É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho da fisioterapia. Assim, é bem satisfatório a gente poder expandir um pouquinho tudo que a gente trabalha, tudo que a gente ama e que a gente faz no dia a dia. Obrigado pelo convite e estamos aí à disposição para poder responder perguntas, bater papo e conversar um pouquinho. Muito bom, Daniel. Não é sempre, né, que a gente vê um bate-papo com um fisioterapeuta, mas assim, tava no meu coração de... A ideia do Zoom Esportivo, Daniel, é justamente essa aí. A gente vai abranger a todos os públicos, a pessoa estando diretamente ligado ou indiretamente ligado ao esporte. E você, nada mais, nada menos, que já estava me contando que esse ano você completa 20 anos no futebol. Exatamente, cara. A minha primeira temporada foi no ano de 2005, pelo até então São Carlos Futebol Clube, né? Era um clube novo na cidade.
Foi o ano de fundação da equipe. E eu fui convidado pelo antigo presidente, o Julinho Bianchini, para estar fazendo parte da equipe, né, profissional. E assim, agora no ano 2024, eu estou indo para a minha 20ª temporada no futebol profissional. Passei por alguns lugares aí. A gente, até voltando lá no início, o nosso primeiro ano, em 2005, nós já comecei coroado com acesso e título. Então, o primeiro ano do São Carlos, que foi o meu primeiro ano como profissional também, a gente conseguiu estar atingindo o nosso objetivo aí logo de cara e começando com o pé direito. Com o pé direito, literalmente. Ô, Daniel, e você é da onde? Você é natural de? Eu sou de São Carlos. São Carlos sou de mesmo. São Carlos mesmo. Então você começou muito bem, começou na própria cidade, né? Exatamente. Na verdade, a paixão pelo futebol já vem desde criança, né? Berço, né? A gente queria ser atleta, queríamos estar jogando também. Mas aí tem aquele pequeno detalhe que atrapalha alguns, que é a bola, né? A bola complica um pouquinho também. E aí como a gente gosto tanto, assim, eu sou apaixonado pelo esporte, não só o futebol, mas principalmente ele, né? Resolvi estar fazendo uma faculdade onde eu poderia estar ligado ao meio esportivo, que é o futebol, né? Comecei, trabalhar na parte de esporte mesmo, na faculdade mesmo, no ano de 2001, eu me formei em 2002, no ano de 2001, como estagiário do time de basquete da faculdade, que é o time da Uniara, de Araraquara. Nós, muito forte na época, tinha Pipoca, Arnaldinho, o André Bambu, Jorginho, era um time muito bom. Como é que foi esse início para você? Porque assim, o que eu tava imaginando aqui, comecei ele no futebol, como você falou que já tava eu não imaginava que você teria essa passagem e não foi em qualquer lugar. Não. Você já começou e começou bem. Eu falo que eu tive muita sorte na minha carreira, né? Desde estágio eu já comecei a estar fazendo com grandes profissionais da área esportiva, né? Pipoca, não precisa nem falar o que ele significa para o basquete nacional, né? Arnaldinho, todos esses que eu já comentei, são atletas de alto nível. E assim, foi bem legal porque foi um processo seletivo dentro da própria faculdade, né? Então a gente fez um processo seletivo onde sairia apenas um profissional ou um estagiário na época para poder estar acompanhando a equipe de basquete da faculdade. E eu fui selecionado, consegui passar dentre vários candidatos, eu fui o mais bem colocado e acabei entrando no time. E com isso, cara, a gente começou a disputar campeonato paulista de basquete, disputamos campeonato brasileiro de basquete e era muito legal, era muito gostoso. A gente viajava com o time. Um jogo que me marcou muito, que foi em Araraquara, no Gigantão, foi contra o Flamengo, que tinha Oscar na época. Né? Então, até comento que a gente ficava até assustado, porque a cidade de Araraquara abraçava o basquete. Era muito bom, era muito visto. Mais do que o futebol? Olha, na época sim. Na época sim. O Gigantão lotado, não tinha lugar para ninguém. Nesse jogo em especial contra o Flamengo, que tinha Oscar ainda, né? Que foi, acho que, uma das últimas temporadas dele. A gente não conseguia conversar direito no banco, de tanto barulho, de tanta gente. E assim, era uma rivalidade grande também com o Coque de Ribeirão, né? Isso, verdade. Nós tivemos uma rivalidade muito grande, onde nós fomos vice-campeões brasileiros, né, já no primeiro ano como estagiário também. Daniel, eu não era muito de acompanhar o basquete, nunca foi o meu esporte favorito, mas eu sempre gostei do esporte de uma maneira geral. Brincava quando mais novo ali e tudo. Nessa época, então, a gente tinha o time da Uniara, a gente tinha o Coque, como você citou, e a gente tinha principalmente o Franca, né? Franca também, Basquete. Eu lembro que era muito bem... Na televisão local falava-se muito de basquete. Sim. Agora que você falou, me deu uma lembrança muito boa quanto a isso.
E como é que foi essa época para você? Foi muito, muito especial, cara. Porque assim, eu ainda fazia faculdade. Nossa, eu perdia muita prova para poder ficar viajando com a equipe. Nós íamos jogar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha Flamengo, tinha Vasco, tinha Fluminense, tinha os grandes clubes cariocas participavam. Então, a CBB, né, a Confederação Brasileira de Basquete, ela fazia uma tabela onde o time de São Paulo ia para o Rio e em uma semana fazia 3 jogos no Rio. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu tive muito apoio de A logística ficava bom, então, para muito vocês. boa, muito boa. E eu tive muito apoio dos professores da faculdade e tudo, que sempre acabavam mudando provas, me dando provas separado, para eu acabar não perdendo mesmo o ano, não perder o meu estudo também. E eles me apoiavam muito. E assim, foi muito, muito, muito gratificante. Eu acompanhei a equipe, lá eles chamam de juvenil, né? Mas o juvenil seria o sub-20 no futebol. Certo. E eu acompanhava tanto a equipe sub-20 como a equipe profissional, a principal, né, o adulto. E no adulto nós chegamos ao vice-campeonato brasileiro, chegamos ao vice-campeonato paulista. E no campeonato, e no sub-20 nós nos consagramos campeões paulistas. Eu acho que foram 2 vezes, só não vou me lembrar o ano, acho que foi 2020, 2002 2001 e 2002. Cara, você é muito pé quente, então. Olha, sou. Porque no teu primeiro ano como estagiário, você já começou bem? Sim. Já foi campeão? Quando você começou no futebol também? Sim. Eu tenho bastante gente que ainda brinca comigo e fala assim, ó, quer subir, quer ganhar título, chama o Daniel. Então, assim, a gente consegue desempenhar o nosso trabalho bem feito, né? Com muito profissionalismo mesmo. E, assim, no São Carlos não foi só esse título e esse acesso. Nós tivemos o acesso em 2011 da Série A3 para a Série A2 também. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre está em algumas comissões onde o trabalho um acaba complementando o outro, que é muito importante. A gente percebe hoje em dia essa união da comissão técnica, essa passagem de cada setor pro reflexo dentro do campo. E ali, né, vocês cara? conversam com todo mundo, desde a fisioterapeuta, a nutricionista, a psicóloga. Tudo um grupo só também ali para moldar isso. Hoje, vamos falando atualmente, né? Eu cheguei no comercial em Ribeirão Preto agora em novembro, no final do ano. Até então estava aqui no Grêmio São Carlense. Cheguei no comercial agora e nós já chegamos querendo mudar um pouquinho da característica do departamento, né? Porque lá era muito dividido entre fisioterapia, departamento médico, a parte de massagista, o nutricionista. Eles não conversavam ali, vamos se dizer assim. Se conversavam, mas não era tão diariamente do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então eu cheguei com um propósito lá, né? O Acleison, que era o outro gerente de futebol, inclusive eu trabalhei com ele em 2005 no São Carlos. Ele era atleta, era o capitão do time. E ele estava como gerente de futebol lá no comercial e me convidou para estar indo trabalhar lá. E a gente chegou num propósito de mudar mesmo essa característica, modernizar, né, o departamento. Então nós criamos um departamento só, que é o DESCO, hoje nós chamamos de DESCO, Departamento de Saúde do Comercial, onde todos os departamentos estão dentro desse departamento. E como é que é feita essa curiosidade, assim, uma curiosidade minha também, referente a isso? No caso, você chegou no clube ali, depois a gente vai voltar também no teu passado de novo, que é bem legal também. Claro. Vamos voltando. Pessoal, vai participando aí, manda mensagem aí, faça a sua pergunta também. Você chegou no clube e vocês perceberam que tinha essa... Não sei se a gente pode falar essa lacuna. Vamos fazer essa união, vamos todos darem as mãos aqui. Como é que é feita essa reunião hoje para avaliar cada atleta? Vocês sentam no final do expediente, no começo? Como é que é feita essa avaliação? Assim, hoje nós desenvolvemos um software dentro do clube, onde esse software ele é alimentado todos os dias, diariamente, tanto no início do dia quanto no final do dia. Esse software ele chega para os atletas, para todos os departamentos, ele chega para a comissão técnica, chega para diretores, até presidente.
Então, eu quero saber sobre o atleta X, eu entro dentro do software, eu clico dentro do atleta X, tem tudo lá. O que o nutricionista passou, se ele está na fisioterapia, o que está sendo feito, previsão de volta desse atleta para as atividades. Se ele passou, sentiu mal durante um treino, teve algum atendimento médico, alguma coisa. Para quê? Para deixar bem claro para todo mundo essa comunicação entre todos os setores do departamento, do DESCO, né? Para que todos fiquem ligados e atentos no que está acontecendo. Então, a comissão técnica, o treinador, hoje ele precisa, por exemplo, montar o treino. Antes, a hora que ele chega, ele já tem o treino dele montadinho e ele tem que saber quais atletas estão liberados para o treino. Se teve alguma baixa ou não. Todos os dias, à noite, ou finalzinho da tarde, à noite, hoje vai ser à noite, porque eu estou aqui, não vai dar tempo, eu mando o relatório diário da fisioterapia, de quem está em tratamento também, de quem, durante o treino, hoje nós tivemos um treino lá, se teve alguma lesão, alguma coisa, para a comissão já estar toda ciente, né, com quem pode contar, e poder estar desempenhando o treinamento de uma maneira melhor. Daniel, que nem ali, tudo vocês vão diagnosticar o atleta conforme ele chega aqui e fala, tô com dor assim, tá doendo muito. Isso. Vocês costumam perguntar, por exemplo, o nível de dor de 0 a 10, tá 10. Acontece muito do atleta falar assim, ele tá no limite dele ali, tá dando para estourar 10 e ele fala, não, tá mais ou menos. E quando ele falar isso também, ele vai se estourar cada vez mais, né? É ruim para ele mesmo. Como é que fica essa percepção para vocês? A gente tem, junto com o preparador físico lá, nós temos um questionário, onde os atletas respondem sempre no final do treino e no início do dia. Então a gente já vai estar sabendo essa percepção de dor, de cansaço desses atletas. De migué. Também, a gente conhece. Eu falo que não é à toa que nós temos 20 anos na profissão, né? Eles acham que enganam a gente. Tem atletas lá que... O que eu tenho de profissão, ele não tem de idade ainda e acha que pode estar enganando a gente. Mas faz parte. Isso aí sempre vai aparecer, né? Mas a gente, assim, lógico, a gente procura jogar sempre limpo com o atleta, sempre ser sincero. E a gente pede para eles, para que isso seja recíproco, né? Porque a gente precisa desse atleta, do mesmo jeito que ele precisa da gente para se recuperar caso tenha alguma lesão mais séria. E o clube precisa de tudo isso junto. Um atleta parado no departamento de fisioterapia, no departamento médico, é um prejuízo para o clube. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra. Então, fazendo sempre junto com todos os departamentos, para evitar ter o departamento cada vez mais limpo, mais esvaziado. Né? Nós estamos vindo aí numa temporada agora que já foram 7 ou 8 jogos que nós fizemos em espaço de 40 dias. Muita coisa. É muita coisa. Nós estamos com o departamento um pouquinho inchado ali. Eu acredito, hoje a gente estava reavaliando alguns atletas. Acredito que para o final de semana aí a gente já consegue esvaziar, assim, não 100%, mas diminuir bastante o número de atletas e tentar deixar limpo, quanto mais. Na primeira rodada não tinha ninguém. Não tinha ninguém no departamento médico. Mas aí a questão, você acha que falta um trabalho para preparar para isso? Tipo, não, vamos preparar como se fosse também ali, vamos fazer uma pré-eleção ali, vamos acertar para não ter o problema, vamos nos condicionar antes de pegar o campeonato começando, vamos nos cuidar no meio da temporada. Você acha que falta esse cuidado não vou nem falar do clube, mas do atleta em si? Sim, na verdade assim, tem que ter... Porque lesão pode acontecer de qualquer maneira, torcer um pé ali, enfim. Exato. Mas essa pausa de um campeonato para o outro ali, final de ano, você acha que é ali que faz a diferença pro... Olha... a gente fala que o atleta profissional, ele tem que ser profissional até o final da carreira dele. Certo. Não é porque ele está de férias que ele também tem que abandonar, largar, ficar sem treinar, sem se cuidar.
né? Por que que eu falo isso? A matéria-prima, a matéria de trabalho do atleta é o corpo dele. Então, assim, não adianta a gente fazer uma baita de uma preparação, fazer uma baita de uma pré-temporada, fazer um bom campeonato e a gente conseguir chegar no final de tudo isso, o atleta tem um mês ali de férias, não treinar, não se cuidar. A própria pré-temporada, quando ele retorna, vai ser muito mais desgastante para ele. Entendeu? Então, assim, lógico, o atleta tem que tá sempre se cuidando. E aí, para um campeonato, a gente já sabia que esse campeonato ele é tiro curto. A última rodada da primeira fase é 17 de março. Nossa, então, tá aí já. Já tá aí. Nós começamos o campeonato, foi no meio, quase, não lembro se foi dia 20, alguma coisinha de janeiro. E até dia 17 de março vão ser realizadas 15 rodadas. É muita coisa. É muito rápido. Porque aí tem um desgaste tanto do jogo como até mesmo de locomoção. Exato, né? Exato. Então, assim, a gente tem que ter, para evitar todos esses desgastes, todas essas lesões, nós temos que ter esse atleta chegando para a gente, não precisa estar 100%, mas também não precisa estar muito abaixo. Nós precisamos ter um elenco onde a gente pode estar fazendo um rodízio de atletas durante o campeonato. A gente tem que ter uma pré-temporada bem feita, entendeu? E mesmo assim a gente corre o risco de ter lesões. Entendeu? E assim, que nem você estava falando, deslocamento. Nós vamos jogar sábado em São José dos Campos. De Ribeirão Preto para São José dos Campos dá em torno de umas 7 horas de viagem. A gente sai amanhã, a gente almoça e já sai. Então nós vamos chegar lá na sexta-feira no final do dia. E o jogo nosso é às 19 horas, no sábado. Então, assim, nós vamos ter um tempo muito bom de recuperação, onde nós também não vamos deixar os nossos atletas parados todo esse tempo. Certo. Não vai ter nenhum treino, nada. Mas, assim, um alongamento no dia do jogo, um trabalho de mobilidade. Isso tudo é muito importante para a gente chegar na hora do jogo e ter o atleta 100%. Porque não adianta, hoje mesmo eu estava conversando lá no comercial, estava brincando, não adianta a gente ter um Neymar no time e o Neymar não está rendendo o 100% dele. Sim. Entendeu? Então, assim, ele vai ser um cara que a gente, se não tiver 100%, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Né? Que nem nesse próprio exemplo que você citou ali agora, para a gente conhecer um pouco mais a fundo essa curiosidade do mundo, que muitas das pessoas, às vezes, você que está assistindo a gente aí, muitas vezes a gente liga a televisão ali apenas, tá acontecendo futebol ali, acha isso e acha aquilo. Mas como é que é para vocês? Vocês vão chegar ali por volta das 7 da noite, ali no finalzinho da sexta. Tem o descanso. Sim. Depois, no sábado, por exemplo, vocês fazem algum tipo de fortalecimento, academia? Como é que é feita essa preparação ali? Então, a gente faz um trabalho muito leve, muito leve. A gente deixa liberado o café, né? Normalmente o café da manhã vai até por volta de umas 9h30, 10 horas. E depois do café a gente faz um trabalhinho muito leve de mobilidade, um trabalhinho de alongamento. É mais para preparar o corpo. Exatamente, mesmo. Como a gente fala, para tirar a cama das costas, né? Para tirar a cama. Mais ou menos isso. Porque é importante esse trabalhinho. Aí depois, coisinha de meia hora, 20, 25 minutos, máximo meia hora. E bem leve. Depois disso, o pessoal vai para os quartos, toma um banho, descansa, almoça. E aí eles têm um descanso da tarde até o horário da saída pro jogo, né? Nesse momento já começa a concentração após Sim. o almoço? Na verdade, a concentração já começa a partir do momento que a gente entra no ônibus. Já entra no ônibus. Já entra no ônibus, já e é como focado. É que é feita essa preparação, assim, como é que geralmente o pessoal o comercial ele tem alguma maneira de se blindar, que nem, por exemplo, a gente tem um celular aqui, a gente fala ali, a esposa mandou uma mensagem que o filho está com dor de cabeça. Aquilo ali, às vezes, pode até te afetar. Como é que é feita essa preparação do comercial ou até mesmo dos clubes que você presenciou? Como é que é feito esse cuidado? Hoje em dia, a gente vê, né, o time profissional na Série A2, é a segunda divisão do Campeonato Paulista, é um pulinho para a principal divisão. Então, assim, são profissionais, né, atletas profissionais, onde a gente
busca não ter aquele cuidado como a gente tem numa categoria de base sub-20, até mesmo sub-23, que seria a Bzinha. E tipo, a partir de agora recolhe celular. Não, são atletas muito conscientes, né? São atletas responsáveis e atletas que também querem vencer na vida, né? Nós temos atletas já mais experientes hoje. Um atleta muito amigo meu também é o Claudemir, que veio da Europa, ficou acho que 15 ou 16 anos na Europa, hoje está no comercial. Então, assim, são pessoas que já têm o espelho também dentro do clube. O Claudinho, a gente chama de Claudinho, né? Ele é um espelho para outros atletas que querem crescer. Né? Então, ele é um cara muito experiente, que passa mesmo essa experiência e que mostra, e nós também, com o tempo que nós temos no futebol, tudo. Então, a gente vê que os atletas, eles acabam focando mesmo no jogo. Claro, conversa com a esposa, conversa com a namorada, com o filho. Alguma notícia mal atrapalha, lógico que atrapalha, mas são atletas focados. Então, não tem como falar. A gente já chegou a ver casos em times grandes, em seleções, que o atleta recebeu uma notícia do falecimento de um parente, de um pai. E teve atleta que falou, não, eu vou pro jogo. Eu vou pro jogo, que depois eu vou lá, né, ver lá alguma coisa, mas assim, o psicológico é muito importante, cara, muito importante. Então a gente tem que estar focado, a gente tem que estar pensando como eu disse, a partir do momento que a gente sai de viagem, entra no ônibus. Claro, tem as brincadeiras, descontração. Faz parte também, é gostoso também, né? Mas também tem a hora séria, né? Onde a gente sabe que a gente está entrando lá, nós estamos deixando nossa família em casa, nossos filhos, e a gente não está indo para brincar. Sim. Né? Lógico, é um grupo tem lá, juntando comissão técnica, em torno de 30 pessoas. Tem os mais... a turma do fundão, tem os mais quietos que querem ir dormindo, tem o pessoal que fica lá jogando cacheta, jogando ludo. E o Daniel? E assim, o Daniel fica muito quietinho. Eu fico lá do meio para frente, do meio para frente, na parte da comissão técnica. Gosto de dar uma cochilada dentro do ônibus também, mas assim, na hora gosto também de dar uma passadinha na turma do fundão lá. Mas se alguém mexer também com você ali, te fazer uma piadinha sem graça ali na hora da massagem, dá pra dar uma judiada também, não dá? Eu falo que daí os caras vão estar na minha mão, literalmente, né? Eles que sabem, quer brincar, a gente sabe brincar também, e dá uma judiadinha. Mas assim, um ambiente muito bom, o ambiente é muito gostoso. Eles confiam muito no nosso trabalho, a gente também confia muito no trabalho deles. E acaba se tornando um lugar bom, né? E até eu falo que a gente acaba vendo mais eles do que a nossa própria família. Sim. Em época de campeonatos, né? A gente viaja, por exemplo, amanhã, retornamos após o jogo, vamos chegar aqui não, né? Lá em Ribeirão. De madrugada, e no domingo à tarde já tem treino. Poxa, o cara chegou de madrugada e já vai pro treino, já tem marcado, domingo, 15 horas, treino. Para os não relacionados, e os que jogaram mais tempo ficam com a gente na fisioterapia, fazendo a parte de recovery, a parte de recuperação muscular, tudo isso já visando o jogo da quarta-feira. Da quarta. Que também é um jogo importante. Nesse período que você tem tanta de experiência de... Vamos voltar um pouquinho lá no teu início ali no basquete, porque de verdade eu não imaginava que você fosse pegar um basquete tão em alta como você pegou, né? Como você disse, você é um cara privilegiado, né, Daniel? Graças a Deus. Mas voltando ali, como é que foi esse momento para você entrar e falar assim, tô na faculdade, tô tendo esse privilégio de estar já tô no privilégio de estar estagiando. Perfeito. Ponto. Aí você tem um privilégio ainda maior de estar no basquete, que na época estava em altíssima, mesmo eu não sendo uma pessoa que assistia com tanta frequência, mas conhecia ali um pouquinho. Como é que você se deu base assim? Você falou assim, cara, o negócio está acontecendo de uma maneira que eu não estava esperando. Ou você esperava já isso? Na verdade, o meu grande objetivo, quando eu comecei a faculdade de fisioterapia, era trabalhar com esporte. Era trabalhar com esporte. Eu sempre gostei, como eu disse, muito de esporte. O futebol, claro, é
o número 1 aí, né? Vamos falar assim. Mas o meu objetivo, o meu foco principal era trabalhar com esporte. E assim, na primeira oportunidade que a gente teve na faculdade, eu abracei. Eu estudei muito, porque nós precisamos fazer prova para poder selecionar. Tinha em torno de umas 40 e poucas pessoas. Mas isso foi uma coisa que a faculdade chegou para vocês, ó, quem quer se... Sim. E teve gente que falou, não vou. Teve bastante gente da minha sala que fez, teve bastante... Que era o pessoal do terceiro e do quarto ano que podia. Né? O quarto ano era o último da faculdade e o terceiro, que era o que eu estava, era o penúltimo da faculdade. Que estavam aptos a estar fazendo essa parte de estágio, né? O primeiro e segundo ano ainda estava meio restrito. Tinha em torno de umas 40 pessoas e uma vaga. Isso é bastante gente, Bastante gente. E assim, o Daniel era o cara brincalhão da faculdade, o Daniel era o cara que gostava de tirar sarro. E assim, ninguém acreditava que eu iria conseguir. E como esse era o meu principal objetivo, eu vou tampar a boca de muita gente aí, viu? E fui lá, eu estudei, passava a noite estudando, me preparando, porque a gente pegou, né, o que cairia na prova, eles sempre liberam, e eu foquei. Ficava final de semana em Araraquara, nem vinha para São Carlos, porque eu morava lá também, que a faculdade era integral, né? E, cara, aí fomos fazer a prova, fizemos a prova, e na prova foram selecionados dois, eu e mais um. E esse mais um era um cara muito inteligente, né, cara? Eu falei, agora eu fui longe demais. Mas, tá bom com o vice-lugar aqui, tá legal, bom. Peguei pô, cheguei perto, né? Tá bom. Não tô perdendo por qualquer um também, exatamente, né, cara? A gente já não imaginava que ia chegar ali, né? Então, cheguei perto do cara, falei, e aí tinha entrevista. Aí nós fizemos a entrevista, foi separado, né? Primeiro entrou numa sala ele, depois eu entrei. Como é que você entrou assim? Quando você viu o teu adversário ali, o teu concorrente, né? Melhor dizendo, você fala assim, e aí? O que você pensou? Você pensou em alguma coisa ou só foi? Só fui. Só foi. Inclusive era um cara da minha sala, né? Um grande amigo meu até hoje, ele já trabalhou até na ferroviária. Hoje ele está só em clínica, eu tenho contato com ele até hoje. E o pessoal da minha sala falava, Daniel, vamos tomar uma, vamos sair para jogar uma sinuca, nem vai na entrevista. Não, eu vou. Só que assim, eu sempre fui muito descontraído, eu sempre gostei muito de conversar, eu sabia muito de esporte, eu sempre pratiquei também. E na hora da entrevista, do jeito que a gente tá batendo papo aqui, eu também descontraído, batendo papo, conversando, e eles perguntando, e aí chamaram a gente dentro da sala de novo para dar o resultado. Os dois. Os dois. E a minha turma, meus amigos nossa, cara. Aí eu saí da sala, assim, na hora assim, que eles foram conversar, falaram assim, nós gostamos bastante de vocês dois e tal. E eles foram curto e grosso, mas o Daniel tá dentro e você pode ficar, se quiser, como um suplente dele, caso ele não puder fazer alguma coisa e tal. Aí eu dei aquela risadinha, já tava comemorando por dentro. Agora você vai sair pra beber, né? Agora. Aí quando eu saí da sala, os amigos estavam tudo na porta esperando o resultado. Eu saí meio fingindo que eu não tinha dado certo. As caras, então vamos lá, vamos dar uma volta aí, isso aqui. Esparecer. Aí eu falei, então vamos pra comemorar, porque eu passei, eu fui selecionado. Você é louco, a faculdade parou, a turma nossa, para poder fazer festa lá. E o legal é que, assim, como a gente tá falando, eles abraçaram muito o basquete na cidade. E, nossa, a faculdade, a minha sala, os meus amigos, todos iam. Então foi um negócio muito bom e muito divertido. E a hora que eu fui ver, eu tava no meio de jogadores de seleção. Você acompanhava basquete, assim? Você tinha alguma noção, assim, Daniel? Ou só futebol mesmo? Não, eu sempre gostei. Sempre gostei de basquete. Na verdade, assim, mais era o basquete, futebol, futsal, lógico. Futsal eu gostei. Inclusive trabalhei, né? Trabalhou também? Futsal. Que falta ele falar aqui agora, aqui pra gente, falar assim, trabalhei junto com o Manuel Tobias. Não, trabalhei junto com o Cabreúva. Cabreúva. Olha só, cara. Cabreúva, o Keké, 2 jogadores de seleção brasileira. No ano de 2019, que a Intelli
Intel, no teve caso, aqui em São teve Carlos. em São Carlos. Exatamente. A gente conseguiu, lógico, através do nosso trabalho, do nosso dia a dia ali, a Intel ia vir para São Carlos para disputa de Liga Nacional, Eles já eram Campeonato muito Paulista. conhecidos, assim, porque em Franca eles fizeram um trabalho gigantesco, Foi né? a Intel é de Orlândia. Mas então, de Orlândia depois eles foram O para Franca. futsal. Nós estamos falando do futsal, Isso, né? futsal, tá certo. O Desculpa, Franca Intel é o basquete. Basquete. E Orlândia É Intel. o futsal é Intel. Intel. E aí, cara, o futsal da Intel é bicampeão brasileiro. Falcão jogou na Intel. Então, assim, é um time muito conhecido, um time muito forte. E quando eles vieram para cá, recebi o convite também, em 2019, para estar fazendo parte da comissão técnica. Em 2019 você estava na onde? Antes do convite? No Grêmio. No Grêmio. No Grêmio, já estava no Grêmio. E dava para conciliar? Dava para conciliar, deu para conciliar. Lógico, a gente tinha um estagiário, outros profissionais que podia estar suprindo a minha ausência do Grêmio. Mas a Intel a gente viajava muito, a gente ia disputar a Liga Nacional no Sul, né, cara? E como é que é essa diferença? São dois esportes totalmente diferentes, lesões totalmente diferentes uma da outra, que eu também acredito, né? Sim. E como é que fica pra você? Porque às vezes você só tá no futebol, apenas em um específico. Eu já sei o que pode acontecer, torceu ali, é aquilo ali. E quando você tem essa mistura de dois aqui, como é que fica? Cara, a gente tem que estar sempre muito ligado. A gente tem que estar sempre focado no que a gente está trabalhando. E estudando sempre o que você está fazendo. O basquete é de um jeito, o futsal é de outro, o futebol de campo é de outro. A gente estudar índice de lesões, estudar onde que o que eles mais machucam. Para quê? Para a gente tentar fazer um trabalho preventivo. Para a gente tentar fazer um trabalho para não só evitar a lesão, que seria o principal, mas também para a gente conseguir fazer com que, se esse atleta se lesionasse, ele volte o quanto antes às atividades, para que não prejudique a equipe também. Então, assim, o futsal com o futebol não muda muita coisa, né? Devido ao estilo de jogo, a essas coisas. Mas o basquete já muda bastante. O basquete já muda bastante. Tem muita lesão de membros superiores, né? Devido, principalmente dos pivôzões, que são aqueles grandões que ficam embaixo da tabela lá, da cesta. E muito salto, muito trauma em quadril, entendeu? Tudo referente a salto. Tudo referente a salto. No futsal também a gente tem... difícil, nós não tivemos nenhuma lesão séria nesse ano, 2019, de joelho, nada. Era mais trauma direto, por ser um espaço menor, né? Um campo de jogo menor. Muito trauma, muito contato, né? Então, assim... E é intenso, né, cara? O futsal, tanto o futsal quanto... O basquete não tem como você dar um migué, né, cara? Difícil. No futebol você fala, vou dar uma seguradinha aqui, respira e vai. Mas tanto no futsal quanto no basquete não tem como, né? Não tem. É muito difícil mesmo. Porque assim, é muito intenso. São sprints, piques para frente, piques para trás, sprints para poder chegar na bola. Lógico, o futebol tem também, mas o campo de jogo é bem maior. Né? Então, assim... Tem aquelas corridas para frente, corridas para trás, mas tem um tempo maior para poder estar respirando também. Se o atleta for um atleta mais experiente, saber fazer a bola correr, né? Conduzir Sim. a bola. Então, assim, tanto que no futsal a gente não tem limite de substituição, nem Sim. no basquete. Pode entrar e sair a hora que quiser. Né? Então... Suga demais, né? Suga. A parte da preparação física, a parte vamos dizer assim, da prevenção é muito importante em todos esses esportes que a gente citou agora aí. E como a gente cita, às vezes dependendo do jogador aí, acaba saindo de vez em quando na mídia que tal jogador perdeu 2, 3 quilos num jogo. Como é que é feita essa avaliação? É por vocês mesmo? Sim, normalmente é pelo fisiologista e o preparador físico essa parte, né? Certo. Eu não vou lembrar o nome do atleta agora, mas eu vi um atleta do Santos que jogou contra o Corinthians há uns dias atrás aí, que ele perdeu 4 quilos no jogo, cara.
É muita coisa. É muito. Qual que seria o normal para se perder num jogo? Cara, ali? depende muito do atleta. Varia muito do atleta. Tem atleta que perde 3,5, 4, igual esse atleta. Tem atleta que perde 2. Mas é comum desse atleta? Ou não? Naquele jogo ele fez uma condição diferente? Não, é comum dele. É o biotipo mesmo dele. A posição que ele joga. Entendeu? Por exemplo, a gente pega os laterais. Eles dão mais piques para frente, para trás. Os volantes faz mais o meio de campo. Então, assim, depende muito do que o atleta, da posição dele, do biotipo dele, para saber o tanto que ele vai perder. Mas uma média aí em torno de 2,5 kg, mais ou menos. Lógico, isso tudo, a grande parte é líquido, né? Sim. Então, por isso é muito importante. Nós temos um trabalho lá no comercial, como tínhamos, e inclusive ainda tem aqui no Grêmio, né? Um trabalho de suplemento, para poder repor tudo isso aí que o atleta vai perdendo. Então a gente vai sempre hidratando esse atleta durante o jogo, nas paradinhas, aquelas paradas técnicas que tem, e vai e hidrata, não só com água, mas também com isotônico. Entendeu? Então isso é muito, muito, muito importante, até mesmo pro próprio desgaste dele, né? Não só o desgaste físico, mas também o desgaste emocional, essa perda de líquido, essa perda de peso. A gente tem que estar sempre repondo. E no comercial hoje a gente tem a característica de final de jogo, a gente já oferece massa para o atleta, normalmente pizza, até mesmo dentro do vestiário, para poder já começar a repor todo esse desgaste que ele teve, porque a massa ela é rica em carboidratos, essas coisas que ajudam muito na recuperação do atleta. Quando você disse que é questão do líquido, aí quando você se referiu à massa, eu imaginei o suplemento. Sim. Aí logo na sequência você falou pizza. Sim, exatamente. A pizza não deixa de ser uma massa, né? Sim. E ajuda muito, muito repor. A gente, lógico, dependendo as datas de jogos, nós tivemos um jogo lá em Bauru contra o Noroeste. Nós jogamos na quarta-feira. E no sábado a gente já jogou contra o São Bento de Sorocaba, em Jaú. O nosso campo ia ter um evento lá, a gente teve que jogar em Jaú. Então nós jogamos na quarta noite contra o Noroeste, lá em Bauru. Saímos de Bauru, viemos para Ribeirão, treinamos na quinta e na sexta já viajamos para jogar de novo. Então, assim, é um tempo muito curto, espaço de tempo muito curto, onde a gente já tem que começar a repor e começar a preparar esse atleta para o próximo jogo a hora que acaba. Aí a gente pegando aqui, ô Daniel, pegando agora, a gente está citando o comercial, a gente está citando os times que não disputam tanto campeonatos quanto um Corinthians, Palmeiras e tudo mais. Só que uma coisa que a gente pode ouvir aqui é o seguinte: quando o Abel Ferreira fala, aí a mídia cai em cima e tudo mais. Só que não é apenas o Abel que está falando. São as pessoas realmente envolvidas no futebol que têm essa visão. Exato. Que nem, por exemplo, a gente pega o comercial, dá mais ou menos aí dá mais ou menos 6 meses mais ou menos de campeonato, um pouco mais, depende da classificação ali. Isso, depende. Depois tem a Copa Paulista, que vem já em junho também. Então, né? assim, quando alguém fala de campeonato, que nem o Daniel tá citando aqui, que é corrido, tem pessoa, não, mas os caras ganham super, hiper, mega bem, porque é isso aí, mas tem um desgaste. Então, às vezes o atleta também tá fadigado, isso faz parte também, não tem esse repouso. Mas, enquanto isso, toma uma água aí, meu parceiro. Vamos dar tem perguntas aí? Tem? Segura aí então rapidinho. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Toma uma água aí também, meu parceiro. Os nossos agradecimentos ao Grupo Agalúcio, que é uma holding especializada em administração corporativa, atuando nas principais áreas em expansão no mercado. Leve a experiência da Agalúcio para os seus negócios. Saiba mais acessando grupoagalucio.com.br e também a Navalharia Rocha, que é com maior qualidade na execução no seu estilo. São 13 anos de experiência, corte, barba. Navalharia Rocha, que fica ali na Vila Prado, na Rua Itália, 410. Siga lá na rede social, Navalharia Rocha, e faça o seu agendamento também via o WhatsApp DDD 16 996
41 99641 3672 na Valharia Rocha. E também temos aqui a Emove Fábrica. Em breve teremos novidades, teremos a nossa camiseta. E para você que está participando, vamos fazer sorteio também. Para você que gosta de organizar eventos esportivos, para você que tem time, vai fazer aquele... tá precisando de uma camiseta de time personalizada, com qualidade. Acesse aí as redes sociais emove.fábrica. Camisetas esportivas, seja de academia, seja também de beach tênis, futebol, corrida e muito mais. Lá na Emove Fábrica você vai encontrar tecidos com proteção solar, tecnologia Dry Fit, tudo que você precisa para o seu evento e com qualidade. Procure a Emove também no WhatsApp DDD 16 98176 9672 e também no Instagram @emove.fábrica. Temos também com a gente a Spirit Room, que é o empurrãozinho que faltava para você entrar na sua melhor forma, sair do sedentarismo. Procure a Spirit Room, o Daniel, uma aula totalmente experimental, agende lá com ele, tenho certeza que você vai gostar. Se você não gosta daquela vida de academia, de puxar ferro, sem problema nenhum. Ali você vai ter o funcional, o treinamento funcional, revezando com a esteira. É diferente, né? Bastante. Fiz uma aula experimental lá, vale muito a pena, conheça ali o estúdio de primeira. Júnior, mas a minha correria ali, eu não tenho muito tempo. Fique tranquilo, ali você vai cansar, você vai suar e detalhe, viu? Ali também tem banheiro, então para você que se programe, vou sair do serviço e vou passar lá, tem também, vou direto do serviço, tem também. Vai lá na Spirit Room, siga nas redes sociais, @SpiritRoom_Estúdio, apenas com o S, não com o E. Vamos de aviso também? De aviso, gente, é o seguinte, quarta-feira, dia 21/2, às 7 horas da noite, o Grêmio São Carlense recebe o Penápolis. Jogo válido pela sexta rodada do Paulista da A4. Os ingressos é inteira R$20, meia R$10. Será um jogo diferente, será um jogo comemorativo, pois será o jogo de número 100 do Grêmio São Carlense. Olha que marca legal. Os ingressos online, sãocarlense.soldaliga.com.br. Vamos lotar o Luizão, eu estarei lá fazendo a festa e eu quero ver você lá na quarta-feira às 7 horas da noite. E também no dia 9 de março acontece a primeira Run Night da OAB, a corrida noturna da OAB. Vagas limitadas. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora mesmo, será uma experiência incrível. E também teremos no dia 10 de março a segunda corrida de aniversário da cidade de Ribeirão Bonito. É isso mesmo. Faça parte dessa corrida. A corrida terá a distância de 5 km como corrida e também caminhada de 3 km. O valor da inscrição, apenas R$50, mais a taxa do site. Medalha, fruta e camiseta mediante disponibilidade de tamanho, viu? Detalhe legal, inscrição gratuita para você que é morador de Ribeirão Bonito e também de Guarapiranga, diretamente na Secretaria de Esporte de Ribeirão Bonito. Faça a sua inscrição. A entrega do kit será no dia 10, no dia da prova, até às 7h40 da manhã. O local da prova, então Ribeirão Bonito, a entrega do kit no mesmo dia, às 7h40. Faça a sua inscrição pelo site www.simpla.com.br. Tem pergunta? Sim. O Fernando Zanderim tá mandando um abraço ao Dani, monstro sagrado. Abraço, Fer. Fernando que vai estar aqui também, viu? Não me recordo a data, se é de 27, se eu não me engano. Fernando, mas o Edu Imparato estará aqui conosco também. Monstro, esse trabalha bastante, hein? Não, o Fer e o Du não tem nem o que falar, né? São irmãos, muito amigos meus mesmo. Um grande abraço para os dois aí. Com certeza vou estar assistindo os dois por aqui também. Com certeza. Eu até te mando o link. Eu só não me recordo a data exata agora, mas será o mês que vem.
E será, acho que dia 27, se não me engano. Daniel, voltando então. Temos mais uma pergunta. Tem mais um? Tem. Tem pergunta? Manda bala aí. O Elton Matos, ele tá mandando boa noite aqui. Daniel Franco, o que vocês acham da crioterapia, a famosa banheira de gelo, ajuda a recuperar a musculatura e a importância que tem para o atleta? Boa pergunta, boa pergunta. A gente usa muito, 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 muito lá no comercial. Muito. Muito. Dentro da nossa sala de fisioterapia, tem uma banheira já de alvenaria mesmo, feita exatamente para esse tipo de recuperação. Ontem nós fizemos essa parte e provavelmente na volta do jogo a gente já faz novamente. Principalmente quando a gente tem jogos, que nem eu estava falando de sábado agora e na quarta. Nós vamos estar fazendo a preparação e isso aí é muito importante, ajuda mesmo na recuperação, faz com que a musculatura relaxe mais. Lógico, a princípio você entrar numa banheira com água Gelo. de 1 grau, 0 grau, com muito gelo, é meio chocante, né? Meio difícil. Mas a gente depois, o benefício no pós é muito grande, muito grande. Daniel, mas aí vale a observação também. Isso aí é bem interessante para quando a pessoa... No caso do Elton, ele corre. Ele se achou na corrida de rua. Eu ali, então, não faço nada e vou simplesmente entrar dentro de uma banheira. É recomendado? O banho gelado já falam que é muito bom, Sim. mas assim, qual o esporte, ou até mesmo depois de quanto tempo praticando tal atividade, independente da atividade, que você pode estar... Assim, não tem muito específico, restrição nenhuma, lógico. Tem algumas pessoas que têm alergia ao frio, né? A temperaturas baixas. A gente até lá na clínica, a gente vai fazer o uso da crioterapia, né? O uso do gelo pós-lesão. E tem paciente que fala, eu tenho alergia, eu não posso fazer. E tem alergia de queimar a pele mesmo. Só um saquinho que a gente colocar, ficar um pouquinho, criar bolhas, tudo. Nossa. Mas assim, são pouquíssimos casos, mas existem. Mas em compensação, não tem problema. Mas nesse caso, quando a pessoa ela tem alergia, então, se for um atleta de alto rendimento aí... Não é recomendado para ele fazer. Se ele tiver... Ele vai demorar bem mais a recuperação dele. Na verdade, tem outros tipos também de recuperação, como botas pneumática, aquelas Game Ready que passa com água gelada e faz a compressão, as pistolinhas de liberação. Assim, então tem bastante outros tipos, a própria massagem, né? Que ajuda também. E a crioterapia é uma das que a gente das mais usuais, né, que a gente faz no meio do esporte. A gente vê atletas até de triatlon, essas coisas, termina uma prova, eles entram dentro de um tambor lá que fica só o pescoço para fora, né? Então assim, ajuda bastante e é bem recomendado. E qual que é o tempo para se ficar ali? Como que se mede esse tempo? Olha, depende muito. Normalmente a gente fica de 7 a 10 minutos. Tem pessoas que não aguentam ficar todo esse tempo. Tem pessoas que ficam em torno de 5, 6 minutos. E corre o risco de ter uma hipotermia, por exemplo? Não, difícil. Muito difícil. É muito bem feito o negócio, né? Lógico, a pessoa ela perceber que ela não está conseguindo permanecer dentro da banheira, ela levanta e sai, não tem problema nenhum. Como a gente já teve muitos atletas que alguns não fazem. Falam, Dani, eu não consigo fazer. Entendeu? Esses dias a gente colocou o outro fisioterapeuta do comercial dentro da banheira para ele ver como que funciona. Entendeu? E assim, por que o outro? Por que não foi você? Porque eu... Porque eu sou o chefe. Mais ou menos isso. Existe uma hierarquia, né? O outro menino acabou de se formar, então a gente... Você já viu como que é? Não, ainda trote, não. Né? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas assim, eu, por exemplo, Daniel, não suportaria. Mas você já entrou? Não. Então, como é que a gente sabe que não suportaria? Eu coloco a mão dentro da banheira para tirar a parte do ralinho, alguma coisa, para poder a água ir embora depois que acaba. Você é louco. Mas ali é que nem um banho gelado. Às vezes tá um pouquinho gelado ali, você tá na ducha do lado de fora da sua casa ali. Uhum. Quando a gente só coloca a mão, você fala, rapaz, o negócio tá gelado. Só que aí quando você fala assim, agora eu vou, você entra e você fala, bom, tá gelado, mas dá para ficar. Não seria mais ou menos isso? É porque o nosso corpo acaba perdendo temperatura, né?
Certo. Não é, nossa, tá gelado. Não, a gente perde temperatura, né? A função é exatamente essa. Então, assim, eu nunca tentei. Se eu tentar, eu mando uma mensagem para vocês falando se deu certo. Mas não pretendo, não. Eu pretendo... Não, dizem que tem um botãozinho que você aperta assim e só vai, e falou, vamos ver o que acontece. Mas ainda tem alguns estagiários pra gente jogar lá dentro. Deixa. Não, mas faz assim, ó. Vai daqui pra Ribeirão pensando agora. Fala, rapaz, eu acho que eu vou topar esse desafio. Eu vou, qualquer coisa, se der certo, eu aviso vocês. Tira uma foto. Isso, Tira uma foto, ó, mas não vale ser montagem, hein? Não, pode ficar tranquilo. Não pode pedir pro pessoal do marketing do comercial fazer a montagem. Não, pode ficar tranquilo. Se for mesmo, se der certo, vai ser uma coisa real. Pode ficar tranquilo. Mas é bem assim... É bem impactante, né? Tem atleta que adora, cara. Tem atleta que entra dentro da água ali, fica. A única coisa que a gente pede assim é para proteger os pés, né? Porque é uma região de retorno venoso, é onde tem a volta da circulação, né? Então, assim, é onde sente um pouquinho mais com essa diminuição de temperatura. Então, a gente deixa com uma meia, alguma coisa assim, só para proteger um pouquinho. Ah, que curioso. Mas, assim, mas nada ali, demais. ficou ali dentro, sentou ou deitou ali dentro, fica paradinho. Ou não, vamos se mexer pelo menos os pés, a mão, alguma coisa. Aí eles não gostam que mexe na água também, porque daí eles acho que eles se adaptam, né? E a água, o movimento da água faz com que eles percebam que a temperatura está baixa. Ah, interessante. Entendeu? Às vezes a gente faz uma sacanagemzinha, joga um gelo um pouco maior, exatamente para dar uma mexida na água, mas tem alguns que merecem, né? Se você fosse atleta com um Daniel, assim, como fisioterapeuta, como seria, hein? Ah, eu ia ficar louco da vida. Ô, Daniel, e assim, cara, a tua área, eu confesso que ela é muito curiosa, cara. Sim. Muito curiosa. E às vezes no campo de jogo ali já aconteceu de você já conseguir diagnosticar e falar assim, esse atleta aqui, ele vai ficar parado no mínimo tanto tempo. Já diagnosticar assim de cara e já assim, perdeu. Cara, já. A gente consegue observar, porque a gente fica assim... ou fica no banco de reservas, ou quando a gente não está no banco de reserva, a gente está na arquibancada. A gente... Estão ligados no jogo. Tá sempre... Exatamente. É o que eu falo, é muito profissionalismo. O negócio é muito sério, sabe? Certo. Então, no comercial, no São Carlos, eu ficava no banco de reservas. Eu era ali, além da fisioterapia no clube, eu ficava no banco para primeiros socorros também, né? No comercial, nós temos um massagista. Ele faz a parte de primeiros socorros no campo, junto com o médico, e eu fico dando o apoio para ele fora de campo. Então, precisou de alguma coisa, a gente tem um rádio comunicador que a gente se fala, o atleta lesionou, alguma coisa assim. Mas, tanto na arquibancada, a gente não está lá simplesmente assistindo um jogo, se divertindo, nós estamos trabalhando, ou no campo, a gente fica muito ligado no que está acontecendo. Então, a gente percebe o movimento que o atleta fez, se for um trauma direto, uma dividida, alguma coisa, a intensidade do que está acontecendo, entendeu? E a gente já tem uma noção do que possa vir a acontecer, né? Claro, traumas geram muitas fraturas, essas coisas, e na hora a gente consegue perceber o que está acontecendo, e até mesmo a hora que a gente chega para abordar o atleta na hora do campo, as limitações que o atleta tem naquele momento, os movimentos que ele possa estar fazendo ou não. Então, a gente já consegue ter essa experiência para poder estar comunicando o mais rápido possível para o banco. Ah, não, o atleta foi só um trauma leve, uma pancada, uma torção, e dá para voltar. Você já tem que estar ligado e em sintonia com o banco de reservas, porque qualquer coisa, o treinador já tem um atleta já em pré-aquecimento, pronto para estar entrando no lugar, entendeu? Então, vai muito da experiência também do certo. Que a gente viveu. Que nem geralmente ali vocês estão, um médico, um fisioterapeuta, e ali, que nem, por exemplo, deu uma lesão mais grave ali, o atleta chegou a quebrar uma perna, por exemplo, graças a Deus, de vez em quando, minoria acontece. Bem raro. Quem acompanha até o hospital? Quem vai ser o médico ou o fisioterapeuta? Como é que é feita essa escala? Então, normalmente é um staff que está fora do campo. É um staff. Por exemplo, hoje seria eu.
E os 2 que estão dentro de campo permanecem dentro de campo para primeiros socorros que necessários. Hoje o Daniel que está dando o apoio da arquibancada, fora de campo, vestiário. Aconteceu alguma coisa com o atleta, eu vou para a ambulância junto e acompanho no hospital. Aqui no Grêmio, nós tínhamos um outro fisioterapeuta, que hoje, inclusive, ele assumiu o meu lugar. Ele era do Sub-20, o Gabriel, e ele assumiu o meu lugar no profissional. Acontecia qualquer coisa, o Gabriel estava junto com a gente, já dava um sinalzinho para a arquibancada, já sabia onde ele estava, a gente sempre tem um lugarzinho específico. Ou ele mesmo, eu mesmo, hoje a ambulância começou a mexer para vir, eu já estou indo para o lugar certo, eu sei onde ele vai, e a gente já acompanha e dá todo assistência para o atleta também. Mas você consegue assistir, que nem, por exemplo, se você... Quando a gente assiste um futebol dentro do campo, é bem mais gostoso, aquela adrenalina, a visão de campo de jogo é bem melhor. E o Daniel, por ser um apaixonado pelo futebol, quando ele dá trabalho, você consegue assim olhar com o olhar de torcedor também ou não? É apenas o olhar profissional? Como é que fica teu momento humano ali agora? Cara, é difícil, mas a gente tá ali para trabalhar. Né? Eu cito um exemplo muito interessante. Eu sou torcedor do Corinthians, eu sou corintiano. E quando eu estava trabalhando na Intel, no futsal, nós jogamos contra o Corinthians. E nós jogamos dentro do Parque São Jorge, aqui em São Carlos, e no Parque São Jorge, o jogo de volta. Cara, aquele ginásio lotado, ensurdecedor. E, pô, ainda muitos amigos meus falam assim, pô, Dani, vai jogar contra o Corinthians, como vai se sentir e tal? Eu falei, não sei. Mas a hora que a gente tá lá dentro, a gente não vê que a gente estávamos jogando contra o Corinthians. Claro, o clima, o ambiente... você só vê Corinthians lá dentro, né? Mas lá, cara, é muito profissional, entendeu? Então, assim, a gente comemora, a gente vibra, exatamente pelo fato de, pô, fizemos um gol, alguma coisa assim, uma classificação, exatamente a gente vê que o nosso trabalho está sendo recompensado, o fruto do trabalho do dia a dia está sendo recompensado. Então, assim... É bem diferente, bem diferente. Eu vou ao estádio, vou assistir jogos, eu gosto muito, né? Eu vou assistir e, assim, quando eu não tenho que trabalhar, eu fico mais relaxado, mais à vontade. Mas quando a gente vai trabalhar, independente se está no campo, se está na arquibancada, é muito diferente, né? Então, a gente fica bem focado e bem sintonizado no que está acontecendo. E quando você está de folga, está lá no estádio do Corinthians, assistindo um Palmeiras e Corinthians, você está totalmente desligado do fisioterapeuta, você fala, não, aquela ali foi lesão tal. Aí você chega na televisão, realmente foi. Como é que fica essa parte agora? Eu falo que você desliga. Eu falo assim, a gente tá lá, eu vou assistir um jogo lá na arena, alguma coisa assim, a gente vai descontraído, conversando, batendo papo com amigos ou com a família. Mas eu falo que fisioterapeuta sempre tem aquele quesinho a mais, né? Você vê um atleta se machucar, na hora você fala assim, provavelmente é tal lesão. Pode ser. Mas assim, bem tranquilo. Eu falo que até andando na rua, você vê o cara dando uma mancadinha assim e tal, você já percebe, pô, esse cara tem alguma coisinha no joelho, tem alguma coisinha no tornozelo, tem problema de coluna. Então, assim, a gente... Tá sempre avaliando. Sim, cara, é incrível, é incrível. A gente não consegue desligar totalmente da profissão. Mas eu consigo muito, assim, me distinguir onde é um momento profissional de trabalho e onde é um momento da gente descontrair, conversar, dar risada, bater papo. E é sempre assim, né? A gente chega nos lugares, vai numa festa... Sempre tem, Daniel, tô com uma dorzinha, que você quer dar uma olhada? Poxa vida, cara. Eu vim pro aniversário aqui, eu não tô a fim de fazer uma avaliação. Pessoal, já fica a dica aí, viu? Vamos colaborar, não é porque às vezes é um profissional da área, mas ele também é um ser humano, viu? E tem gente que sabe que a gente vai estar no lugar e leva até exame pra gente ver. Poxa, eu vou. Vamos tomar uma aí. A hora que a gente ficar mais feliz, você vai ver o que eu vou falar pra você. Mas é sempre assim. E nós tivemos um episódio assim único na minha vida, né? Que aconteceu num jogo da Intel do futsal,
que foi uma final, que a gente estava disputando a final do Campeonato Paulista, inclusive fomos campeões também paulista, onde foi contra o Taubaté, acredito. Foi contra o Taubaté aqui em São Carlos, onde um árbitro estava apitando o jogo, tinha acho que um minuto e pouco de jogo, e eu sentado no banco de reservas ali, né? E olhando, vendo um lateral aqui do nosso lado, eu olhando aqui, eu tenho aquela mania, cara, quando eu tô trabalhando, eu gosto de ter uma visão de tudo que tá acontecendo. Eu olhei o lateral aqui, já voltei pra quadra olhando, e o árbitro lá do outro lado, ele apitou e levantou a mão. No que ele levantou a mão, ele caiu. E eu não pensei duas vezes, eu fui o primeiro a chegar até ele lá, até contando causos, né, no nosso meio aí. Eu fui o primeiro que cheguei até ele lá, depois já começou a chegar o médico da nossa equipe, da outra equipe, e ele estava meio que se debatendo, tendo uma convulsão, alguma coisa assim, e meio desacordado. Aí chegou o pessoal da ambulância, eu comecei a fazer algumas manobras para ajudar, tudo, fizemos, reanimamos ele com massagem cardíaca, tudo. E aí ele tá voltando, eu perguntei para ele se estava tudo bem e tal. Ele, não, tá tudo bem, foi só um mal-estar e tal, e deu de novo. Nisso nós já levamos para ambulância e correu para acho que foi para Santa Casa, alguma coisa assim. E, cara, infelizmente veio acontecer o pior, e ele acabou falecendo. Nossa, cara. Durante um jogo. Então, assim, a gente tem que estar ligado a tudo. Foi uma coisa, assim, que jamais aconteça novamente, mas foi um caso muito diferente que aconteceu na minha vida, na minha carreira, de eu poder tentar ajudar uma pessoa, e a gente conseguir levar ele consciente depois para a ambulância, mas segundo informações que chegou para a gente, ele teve acho que 3 ou 4 paradas durante o caminho até a Santa Casa, e lá na Santa Casa teve mais 1 ou 2 onde não conseguiram reverter mais. Nossa. Ele era um ex-obeso, tinha feito cirurgia bariátrica, e assim, acredito que ele ainda não estava 100% para estar apitando um jogo. Entendi. Entendeu? E acabou acontecendo essa fatalidade mesmo. E eu falo, na nossa profissão a gente tem que estar preparado para tudo. Para tudo. A gente brinca, tudo, mas a gente tem a vida de um terceiro em nossas mãos. É uma torção de tornozelo, é uma batida, uma lesão muscular, ou uma parada cardíaca, alguma coisa assim que acontece. A gente tem que estar preparado. Claro, a gente lutou, fez de tudo para tentar reanimar, conseguimos em quadra, mas na sequência ele teve 3, 4 na ambulância, e na Santa Casa a fatal, né? E tanto que o jogo foi interrompido, enquanto não tinha notícias do árbitro, não foi dado sequência. E quando chegou a notícia pra gente lá, foi remarcado para outro dia, tudo. O baque é grande também. Foi muito grande, foi assim, foi um dia muito pesado para mim, sabe? Porque eu tava com ele ali. E você viu tudo, né? Tudo. No momento teu de olhar o que estava acontecendo ao seu redor, olhei, ganhei para ver o que... Exatamente. Já viu na sua frente. E é incrível, cara. Isso aí já tinha acontecido comigo uma vez. Eu estava numa escolinha de futebol, só que eu não estava nem trabalhando. Eu trabalhava na escolinha, mas eu estava indo lá, que no final de semana tinha um campeonato da molecada e tal. E já tinha acontecido uma vez de eu tendo essa visão periférica, olhando tudo que estava acontecendo, e eu ver um senhor caindo. E eu corri até ele, a gente conseguiu reanimar, foi um mal-estar, acompanhei ele até o hospital também, e graças a Deus ele conseguiu, não foi nada tão sério, mas foi nessa, não sei se é uma mania que eu tenho, um profissionalismo de querer saber o que está acontecendo sempre ao meu redor, para poder tá sempre ligado e ajudando a pessoa, né? Então, aconteceu exatamente numa coisa muito semelhante, mas nessa parte dessa visão periférica nossa mesmo, que eu acho que é muito importante para um profissional da área da saúde, sabe? É muito importante. Isso aí é tanto... Esse comentário que você fez referente a olhar, é muito comum você conversar com um policial e eles falarem a mesma coisa, né? Você olha tudo, opa, a minha
porta de saída é ali tem uma rota de fuga também. Isso é bem interessante. Isso é segurança pura, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito, muito importante. A gente tem... É o que eu falo, a nossa profissão nós estamos lidando com vidas, né? Sim. Então você tem que saber, no mínimo, para onde você vai correr, né? Exatamente, exatamente. Nós precisamos saber cortar caminho. Cortar caminho. 1 segundo pode ser fundamental para a gente estar podendo ajudar essa terceira pessoa aí que possa estar precisando dos nossos cuidados, né? Uhum. Você ia falar alguma coisa aí, meu parceiro? Não, falando aqui que o Adelso Oliveira tá mandando um abraço. Grande Adelso. Esse cara é fera. Sucesso. Valeu, meu e amigo. Uma dúvida minha. Sim. Você pegando uma lesão, por exemplo, como aconteceu com, acho que foi o Marcelo. Eu não acompanho muito futebol, tá? Mas eu vi algumas coisas. Com o Marcelo, acho que deu um pisão num jogador um tempo atrás, que quebrou a perna no meio ali, né? Você vê que o osso mesmo quebrou. É aquela cena que você fica, né? Dá até um mal-estar ali. Uma lesão desse tipo, existe algo pior do que isso? Porque aparentemente isso é um pior situação ali, né? Sim. Mas existe algo pior? Por exemplo, o Ronaldo, aquela vez que ele foi fazer uma gingada ali, o joelho dele, você viu que levantou aquele calombo. Sim. Que aparentemente, eu não entendo nada, mas parece que rompeu alguma coisa. Existe algo pior do que fraturar um osso mesmo no meio para recuperação? Algo pior do que o osso? Um tendão, por exemplo, é mais difícil de recuperar? Sim. Essa lesão do Ronaldo, ela é pior do que essa fratura. Do entendeu? Que a perna quebrada. Para recuperação, sim. Para recuperação, sim. Mas a fratura é mais impactante, né? Então, por isso. É muito mais, porque é que a gente fala do trauma direto. O Marcelo pisou, até foi sem querer o lance. Tanto que ele é um jogador, ele não é um jogador maldoso. Né? Não. Se fosse nas costas, se tivesse acontecido o mesmo lance com o Felipe Melo... Mesmo se fosse sem querer, ia falar que ele quis fazer, o Felipe Melo, né? Característica de cada um, né, cara? A gente sabe. Mas assim, é mais impactante a fratura, o trauma, mas a lesão, por exemplo, do Ronaldo foi uma lesão de tendão patelar. Cara, o tendão patelar é muito grosso. Ele é muito forte. E esse calombo, esse caroço que você viu subindo na coxa dele, para cima do joelho, é a patela. É um osso. Onde fica preso nesse tendão. Entendeu? Então ele teve uma ruptura total do tendão patelar do joelho, que é o tendão responsável para esticar a perna, para estender a perna. Nossa. Entendeu? E a patela fica presa nesse tendão. E com isso, quando ela se desprendeu ali, é como se fosse um elástico. Puxou. E o tendão a patela veio aqui para cima, porque a origem do tendão patelar é na coxa. No final do reto femoral, que é a parte de frente da coxa. E com isso, a parte de baixo que estourou e veio para cima a patela. A antiga rótula, né? Que eles chamavam de rótula. E, assim, a cirurgia em si é muito detalhada, é muito perto de uma fratura, lógico, se for dependendo do grau da fratura também. Uhum. Daquela fratura que tem vários pedacinhos que é muito detalhe também. Mas, por exemplo, no caso dessa fratura do atleta que o Marcelo deu o pisão, eu acompanhei um pouquinho, a gente... Por ser da nossa área, a gente acaba lendo, estudando, né? Uhum. Para ver... Porque a gente sabe que alguém vai perguntar pra gente. Sim. E até por curiosidade nossa mesmo, né? É colocado pinos e placa, né? Para estabilizar. E assim, em torno de 60 dias, de 60 a 90 dias, 2 a 3 meses aí, o atleta já pode estar voltando a fazer atividade. Entendeu? É uma coisa... voltada para o lado da fisioterapia é uma coisa mais simples, né? Teoricamente mais simples, né? Porque assim, falando português bem claro, assim que o osso colou, né, ou calcificou, você já pode entrar com exercício, já pode entrar com descarga de peso, já pode entrar com a fisioterapia em si. Na verdade, tanto na lesão do Ronaldo quanto nessa, a fisioterapia, o dia seguinte da cirurgia já pode iniciar. Já pode iniciar. Não tem esse negócio de espera tirar os pontos, espera. Já. Não.
É de imediato. A fisioterapia, quanto antes, independente se é um atleta profissional, um atleta de final de semana, uma pessoa comum que não faz atividade física, teve alguma lesão, a fisioterapia, o quanto antes iniciar, melhor. E referente quando a gente vê quando quebra. E quando trinca ali, como é que fica ali para vocês? É melhor ter quebrado mesmo ou quando... Dependendo do caso, sim. É melhor quebrar. Mas assim, vamos dizer assim, quando trinca, tem uma fissura na região, não se faz cirurgia, por exemplo. Por quê? Não teve a descontinuidade óssea. Né? Então teve um pedaço do osso, ele se partiu, mas ainda tem uma parte onde está ligado. Então, dificilmente, quando tem uma trinca, uma fissura, alguma coisa assim, essa parte óssea, ela sai de função. Ou ela se desliga, ou ela desvia, alguma coisa assim. Não tem. Então, o que seria? Uma imobilização e esperar a parte de calcificação. Por exemplo, no caso dessa lesão do atleta, onde o Marcelo pisou, a fratura fez com que o osso um foi para um lado, outro para o outro. Entendeu? Então não tem como fazer uma redução, ligar bonitinho e só engessar. Não, aí é indicado o caso cirúrgico mesmo, onde o próprio médico abre a região, alinha os ossos, alinhou os ossos, ele coloca uma placa, parafuso, e aí assim, não precisa nem, alguns casos não precisa nem engessar. Ou coloca um RoboFoot, uma botinha, ou dependendo do caso, pode ficar tranquilo, porque essa placa que é colocada internamente, ela vai fazer o papel, vai estar estabilizando, vamos dizer assim, certo, a região óssea. Entendeu? E com isso, lógico, vai ter que evitar pisar, vai ter que evitar a descarga de peso na região. Com o passar do tempo, aí começa a descarregar o peso com o auxílio de muletas. A gente fala que é a descarga de peso parcial, né? Parcial. Até através de exames de radiografia realizadas a cada 15 dias, a cada mês, o médico, o fisioterapeuta, quem for o profissional da saúde, está vendo que esse osso está totalmente calcificado e liberar a descarga de peso total. E é comum vocês acompanharem, por exemplo, numa lesão ali, machucou no campo de jogo. Vocês acompanham a cirurgia? Há essa possibilidade? Existe. Isso é interessante para vocês verem a fundo ali mesmo. Por mais que já tenham conhecimento, já pré-diagnosticou, mas não, fui ali, acompanhei e é realmente aquilo. Fica mais fácil para vocês trabalharem a recuperação? Assim, a cirurgia em si é muito interessante da gente ver, exatamente a gente acompanha muito em livros, né? E assim, quando a gente começa na área, eu acompanhei várias cirurgias de ligamento cruzado, de ruptura de tendão de Aquiles, mais ou menos a área que a gente trabalha, exatamente para a gente ter o conhecimento de como é feito na prática, né, essas cirurgias, porque a gente, na faculdade, a gente aprende, hoje não tem mais nem livro, né? Hoje é na internet, mas na minha época ainda eram os livros. Então, assim, é legal da gente estar sabendo como é feito, né? Não que, assim, a cirurgia de ligamento cruzado hoje é muito parecida para todo mundo. Hoje eles tiram um tendão do músculo semitendinoso e reconstrói o ligamento. Eles fazem um furo. Eu lembro que até quando eu fui acompanhar uma das primeiras vezes, eu cheguei no centro cirúrgico, eu não sabia direito como que era, né? Novato. Olhei assim, eu vi furadeira, vi parafuso, chave de fenda, martelo. Pô, acho que eu vi no mecânico, não vi nada. Mas assim, eles usam para fazer exatamente essas perfurações, para tirar a parte do tendão. Antigamente era do tendão patelar, que era aqui na frente do joelho. Eles precisavam martelar mesmo. E assim, não sei se vocês sabem, a cirurgia de ligamento de joelho é feita com o joelho flexionado, dobrado. Exatamente para a gente poder ter essa amplitude de volta, né? Então, é muito agressivo essa cirurgia. E pra gente, assim, normalmente a gente não acompanha a cirurgia, né? Mas se a gente, somente para quem é novo na área, se quiser acompanhar, que nunca...
Eu acho de suma importância. Eu já acompanhei colocação de prótese de quadril, prótese de joelho, poucos, mas acompanhei. E é muito legal para a gente poder exatamente, não só num time de futebol, mas também na clínica, ter essa vivência e saber explicar realmente para o paciente o como é feito e o porquê é feito. Entendeu? Existem materiais totalmente diferentes, materiais importados, materiais mais caros, materiais... Então, assim, é muito interessante a gente saber o tipo de material que é feito para poder estar fazendo a recuperação. Então, nós temos, por exemplo, lesão de ligamento cruzado do joelho, que é muito comum. A recuperação é em torno de 8 a 10 meses para um atleta. Inclusive, lá no comercial, tem um grande amigo meu, o Jefferson, que trabalhei com ele no São Carlos também, em 2010. E hoje eu estou recuperando, a gente está recuperando ele de uma cirurgia. Ele entra no 6º mês, semana que vem. Ele é goleiro, louco para jogar, está fazendo muito trabalho já em campo, mas ainda não está 100% apto. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. O psicológico também tem que estar muito bom, né? Porque é uma coisa que você tem a paixão, que você quer fazer, aí você tem uma lesão que te largue tanto tempo assim parado e aquela vontade. Por isso que é tão importante, aí a gente volta lá no início, né? Todas as áreas estarem conversando ali, né, cara? Exato. E a gente vê que nós, fisioterapeutas, nós temos que ser um pouco de psicólogo também, né? Porque a gente convive diariamente com um atleta lesionado. O Jefferson, nesses 6 meses aí, eu estou convivendo com ele desde novembro. E ele vem, porque quando eu cheguei no comercial ele já tinha feito a cirurgia, né? Então, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já tem 4 meses que a gente convive praticamente diariamente. Entendeu? E confia muito no nosso trabalho, confia muito no que a gente passa para eles. E isso é muito importante para a gente, o atleta ter essa confiança em nós do departamento, exatamente para poder saber, porque o atleta, eu digo num modo geral, o atleta de final de semana, as pessoas do dia a dia, acabam ficando com receio de fazer certo movimento. Pô, vou machucar de novo. Uma lesão muscular, não vou. Eu machuquei dando um pique, peguei a minha posterior. Não vou mais dar esse pique que eu tenho. Eles têm que confiar no que nós, fisioterapeutas, médicos, passam para eles, porque a gente estudou para aquilo. Sim. Então, se a gente chegar para o atleta de final de semana, para um paciente comum da clínica, falar assim, vai e faz isso, é porque ele pode fazer isso. Nós não vamos colocar o tratamento dele em risco, nós não vamos colocar a carreira do atleta em risco. E isso é muito importante. Só que para ele confiar, para essas pessoas confiarem em nós temos que mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo também. A gente tem que mostrar, o Daniel tem uns 20 e poucos anos de experiência. Poxa, eu não sei nem quantos joelhos eu já recuperei até hoje, quantas lesões musculares, quantas torções. É uma coisa que eu falo que depois que a gente tá ficando mais velho, a gente fala, se a gente tivesse anotado, ia ser legal, uns dados interessantes, né? Então, assim, eu não tenho em números isso. Daniel, mas você acha que, levando nessa tua linha de raciocínio, o atleta de final de semana, ele vai lá e se lesiona e vai com você que já tem 20 anos de experiência. Uhum. Ele vai com esse medo dele te contar a verdade. O grande mal está justamente aí. A recuperação depende dele, principalmente dele, e claro, de você passar o exercício correto para ele. Perfeito. Se ele não for transparente... É o que a gente sempre fala, não só no futebol, mas no dia a dia. Nós temos que ser sinceros, o profissional com o paciente com o profissional. Tem muitos... que acontece demais, jogos em clubes de final de semana, né? Aquele cara que trabalha a semana inteira para ir lá jogar um campeonato com os amigos no clube, né? Aí ele tá lá na clínica machucado, tal, aí liga pro Daniel. Daniel, você acha que eu posso jogar uns 10 minutinhos? Mas eu já entendo, eu sei por que ele tá ligando. Porque ele quer jogar.
Mas ele quer tirar o dele da reta. Ele quer- Porque se ele vai lá e joga e sente alguma coisa e machuca... A culpa é do pô, Daniel. o Daniel falou que eu podia jogar 10 minutinhos. Entendeu? É bem assim. E é bem assim. E lá no começo da minha carreira, às vezes eu falo, não, vai ou não vai. Hoje eu já dou uma resposta diferente. Falo assim, você quer a resposta do Daniel fisioterapeuta ou você quer a resposta do Daniel amigo? O Daniel amigo, se você quiser ir, você vai, não tem problema nenhum. Agora, o Daniel fisioterapeuta, eu já acho que não é bom, dependendo do caso. Sim. Né? Então, eu seguraria mais um pouco. Mas, se você quiser ir, a responsabilidade é A sua. importância é sua, eu não tenho Pronto. nada a ver com isso, Do né? mesmo jeito que ele quer tirar o dele da reta, eu também já tiro. Porque, assim, agora, se o cara está 100% apto, ele não vai nem me ligar para perguntar se ele pode. Ele sabe, né? Ele já vai estar durante a semana na clínica ou durante a semana nos treinos. Eu já vou ter falado para ele, automaticamente. Eu já vou ter liberado, falar assim, você está 100%, você pode ir. Ah, mas eu corro o risco de lesionar? O mesmo risco que você tinha antes, você tem agora. Entendeu? Entendi. Esse final de semana passado, agora nós jogamos contra o Velo aqui em Rio Claro. Nós tivemos uma situação muito semelhante a isso que eu estou falando. Nós tínhamos um atleta que estava sentindo uns incômodos, né, na região de musculatura de membro inferior, de posterior de coxa e tal. O treinador ligou no meu quarto, a gente estava na concentração, o treinador ligou no meu quarto, Daniel, vem aqui para falar com você. Tá bom, subi, fui lá pro quarto dele. Ó, esse atleta aqui, qual o risco que eu tenho dele se lesionar? Eu falei, cara, ele tá liberado. Ele tem incômodos, mas ele tá liberado para poder jogar, senão ele não estaria nem aqui pronto pro jogo, exatamente. Ah, mas eu corro o risco de perder ele com 10, 15 minutos do primeiro tempo? Eu falei, corre. Como você corre o risco de perder qualquer outro atleta. Qualquer um dos 11 que estão dentro do campo. Entendeu? Entendi. Ah, então é igual para tudo. Eu falei, pode ficar tranquilo. Não perdemos ninguém, não perdemos nem com 10, 15 e nem durante o jogo. Mas, assim, o risco é o que eu falo. O risco existe para todo mundo. A partir do momento que você sai para jogar um futebol, você tá sujeito, Exato. né? Fazer uma atividade. A partir do momento que você começou a andar, o risco tá aí. Eu ia falar isso. Não é só jogar futebol, só a prática de atividade física. Eu tive um paciente que rompeu o ligamento do joelho. Até um caso engraçado, ele estava na frente da casa dele, na rampinha que vai da garagem, assim, na calçada, e de costas para a rua. Aí passou um amigo dele de carro, falou, e aí, tal. Ele virou para cumprimentar o cara, ele pisou de uma maneira errada, fez um giro no joelho ali, rompeu o ligamento. A hora que ele me contou, eu falei, não é possível. Então, assim, para acontecer, basta estar de pé. Tá de pé. Eu posso levantar aqui a hora de ir embora e puxa. Torceu. Sabe? Torceu, então, aconteceu alguma lesão. O risco existe para qualquer todos. um. Essa colocação que você fez é bem legal. Porque assim, vamos pensar o seguinte. Eu dei exemplo do Jefferson, né, o goleiro. Ele rompeu o ligamento cruzado. Ah, mas ele rompeu porque ele já tinha... Não, ele não tinha nada, ele estava jogando. Ele estava 100%. Ele rompeu. Entendeu? Então, assim, a gente só vai liberar um atleta ou um paciente do dia a dia, ou esse atleta que vai jogar no clube de final de semana, se ele tiver 100%. Fora isso, se ele for de teimoso, a responsabilidade dele. Num clube de futebol não acontece, é muito difícil, porque é muita confiança entre a comissão técnica. Hoje a gente chega, o treinador, é isso que você tem em mãos. Ah, mas eu preciso do fulano. Não dá. Ah, mas ele é importante. É importante, como a gente deu o exemplo do Neymar, 100%. Sim. 20%, 30%, 50%, ele não vai render. E antes parece que era mais comum o jogador se estourar ali, final de campeonato, vamos se estourar para depois recuperar. Hoje em dia parece que os treinadores estão respeitando um pouco mais essa posição do fisioterapeuta, do médico, quando ele fala assim, não está 100%, se colocar estoura. Exatamente. Hoje em dia tem um trabalho muito grande sendo feito nos clubes com o departamento de saúde, né, que médico, fisioterapeuta, preparador físico, fisiologista, onde cada atleta ele é avaliado pós-jogo, né, para saber como ele vai estar. E no pré-jogo,
ele é reavaliado para saber se ele tem condições. Por exemplo, dependendo os testes que foram feitos, até exame, teste de sangue, essas coisas, a gente consegue saber se esse atleta corre um risco maior ou não de estar sendo lesionado. Por exemplo, uma lesão muscular. Né? Então vamos pensar assim, pô, o atleta X, ele recuperou bem e ele consegue estar indo para o jogo, que o risco mas esse outro atleta aqui, ele já está vindo de 3, 4 jogos seguidos, está se desgastando muito ao final dos jogos, e se ele mantiver esse desgaste no final desse próximo jogo, ele vai se lesionar. Interessante. Entendeu? Então, assim, hoje o estudo é muito grande, o negócio é muito mais a fundo do que era antigamente. Que legal. Entendeu? Então, dá para você prever uma lesão? Difícil, assim. Não, ele vai lesionar. Mas dá para ver o risco, se é maior, lesão muscular? Dá. Então, assim, esse atleta aqui, se você colocar ele para jogar sábado, nós aí depois do sábado nós temos ainda mais 6 rodadas. Você pode perder ele 4 rodadas, 3 rodadas ou até as 6. Então é melhor a gente perder ele nesse jogo e ter ele inteiro nas outras 6 rodadas, que vão ser de suma importância pra gente. Bacana. Entendeu? Vamos para os nossos avisos aqui, pessoal. Então, toma só água aí, meu parceiro. Pessoal, então, quarta-feira, dia 21/2, às 19 horas, mais conhecido como às 7 horas da noite, Grêmio São Carlense e Penapolense. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. Conto com a sua presença lá. Lembrando que crianças de até 10 anos não pagam, certo? Não vão pagar. E vamos lotar o estádio, viu, gente? Sábado estava muito gostoso lá também. Tenho certeza que na próxima quarta também vai estar legal. E lembrando também que no dia 9 de março acontece a primeira corrida noturna da OAB. Se você não fez a sua inscrição, faça agora mesmo. Vai ser uma experiência incrível. E também aqui na cidade de Ribeirão Bonito, no dia 10 de março, acontece a segunda corrida de rua da cidade de Ribeirão Bonito, que vai fazer parte das festividades de aniversário. Então aí teremos feriado aqui na semana, então, né? O valor da inscrição, R$50, mais a taxa do site, medalha, fruta e camiseta também, mediante disponibilidade do tamanho. Inscrição gratuitas para você que é morador de Ribeirão Bonito e também de Guarapiranga, diretamente aqui na Secretaria de Esportes de Ribeirão Bonito. Medalha de participação para os atletas que concluírem a prova, troféu 5 no geral, em 3 categorias. Categorias de 5 em 5 anos e categoria também em PCD. A prova será na Praça da Matriz, em Ribeirão Bonito, a largada às 8 horas da manhã, e a entrega do kit será no mesmo dia, no dia 10, até às 7h40, mais conhecida como 20 para as 8. E as inscrições pelo site www.simpla.com.br. E também no dia 30 de março acontecerá o primeiro Cross Country de Ribeirão Preto. Será um percurso com prova de 100% piso natural e respeitará a norma da World Athletics, com volta de aproximadamente 2 km. Faça sua inscrição em tiprum.com.br. E quanto a essa corrida aí também, em breve, se eu não me engano, dia 7 de março, a Mônica, que é uma das organizadoras do Cross Country de Ribeirão, estará presente aqui no nosso podcast. Daniel, meu parceiro, muitíssimo obrigado. Deixa eu fazer um negocinho. Você falou que esse jogo de quarta do Grêmio é o 100º? Será o 100º jogo. Nós tá indo pra qual rodada, você sabe? Foi na quinta rodada agora. Quinta, vai ser a 6ª rodada. A 6ª rodada. Vai ser na 6ª rodada. Olha, eu vou falar pra você que desses 100 jogos, acho que em 90 eu trabalhei. Isso aqui. Pelo menos uns 90. Eu só não trabalhei mais porque eu acabei sendo expulso em alguns jogos aí. Os árbitros não gostavam muito de mim, né? Eu era meio chatinho também. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que assim, de uns 90
90, 91 jogos aí do Grêmio. Os que eu não participei foi porque eu Foi tava porque tava suspenso. expulso. Eu tava suspenso. Mas é mais ou menos Você isso. leva pra 90 e o Daniel saiu em novembro, você saiu A temporada passada... a temporada passada. Então a gente teve 6 rodadas, então seria 90 e se a gente fosse na sexta rodada, 94. Então você participou até 93 jogos ali, vamos colocar, né? 94 Isso, iniciou esse ano de agora. Mas o jogo 93 eu tava fora porque eu tava expulso. Não sei, os caras pegam muito no meu pé. Que legal. Mas é verdade, eu acho que em torno de uns 90 jogos eu fiz pelo Grêmio. Que legal, Daniel. Muito legal. Parabéns, meu amigo. Cara, valeu muito a pena. Foi muito bom bater esse papo com você. Você pôde apresentar pra gente um mundo totalmente diferente, que acredito, pelo menos pra mim, não é tão comum a gente falar de traumas, torções, uma lesão até mais grave, né? E conhecer um pouco dessa sua experiência. E eu imaginava que a gente fosse apenas falar de futebol e o cara de primeira ele já chega e fala, não, eu já trabalhei lá no basquete, cara, só com os caras top. Aí quando eu trabalhei no futsal, só a galera top também. Mas, senhor Daniel, obrigado mais uma vez pela sua participação, cara. Muito honrado aí, de verdade mesmo. E a gente marca numa próxima aí pra gente conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua vivência. Desejo muita sorte para você lá no comercial, assim também como eu desejo muita sorte para o comercial também, que vocês possam estar se recuperando, que vocês possam estar fazendo um bom campeonato, que vocês possam estar brigando por títulos, que é o que mais importa na história do comercial, como também tem o time de Ribeirão Preto, o Botafogo também, né? Sim. E a minha torcida fique porque vocês possam fazer um ano maravilhoso. Cara, eu só tenho a agradecer a vocês, você principalmente, pelo convite. A nossa profissão é uma profissão, eu falo que é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito prazerosa. Quem quiser trabalhar com fisioterapia, quem for, mas vai porque gosta. Não vai porque é bonitinho, é legal. Vou trabalhar com atletas. Não. Cara, eu vim de Ribeirão Preto para cá. Hoje vou ficar aqui em São Carlos, vou para minha casa, ver minha família, minha esposa. Opa, então entendeu? Foi muito bom o convite, então. Sim. Ver meus filhos. E assim, amanhã já estou voltando, 7 horas da manhã eu tenho que estar lá. Nós treinamos, aí a gente vai viajar, volto para casa provavelmente só no domingo para vê-los novamente. Então assim, o povo vê muito o domingo, né? Não vê o dia a dia mesmo da nossa profissão, não só dos atletas, mas da nossa profissão também, que é de suma importância, né? Então assim, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz em estar aqui. Já estava muito feliz só pelo convite. Que legal. Hoje, um lugar muito bem, fui muito bem acolhido aqui. Muito obrigado mesmo. E logo a gente combina de estar voltando aí, falar um pouquinho mais da nossa carreira, falar um pouquinho mais das nossas experiências. Isso é bom. E poder estar tirando dúvidas também. Quem quiser, tiver interesse em falar alguma coisa, em conhecer alguma coisa sobre o mundo da fisioterapia no futebol, fico à disposição aí. Bacana. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, vim com mais notícias boas do comercial. Com certeza. Né? E nós vamos sair dessa situação que a gente está aí, se Deus quiser. Estamos trabalhando bastante para isso. E vamos deixar o comercial e vamos colocá-lo aonde ele merece. É um time de tradição, é um time centenário. Eu tenho o maior orgulho, o maior prazer em estar podendo fazer parte dessa equipe. E se Deus quiser, nós vamos atingir nossos objetivos aí. Tá certo, Daniel. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente, mais uma vez, muito obrigado. Curta aí, compartilha com seus amigos. A nossa entrevista vai ficar na íntegra. Assista lá, daqui a pouco a gente vai fazer os cortes também. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a semana que vem já fica o convite também, viu? A próxima semana teremos 2 professores de artes marciais. Então, para você que gosta de luta, para você que tem dúvidas também, são pessoas que vivem disso e o convite está feito quinta-feira às 20 horas
nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.